Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de rotina com o crochê. E estou dando início aqui ao vlog de produção de 2 dias. E olha só, gente, estou aqui com essas bases que foram produzidas pela Gi, bases para fazer tapetinhos avulsos e base para pares. O que eu pretendo estar fazendo aqui? Todas essas bases, elas estão aí, né, com 3 carreirinhas já iniciadas. Eu vou pegar e vou passar mais 4, 5 carreiras em cada base dessas daqui, para mim poder, né, estar finalizando aí esses tapetes. Aqui eu tenho 13 bases para tapete avulso, e aqui eu tenho base para 4 pares de tapete. São 5, né, gente? Os nossos kits revenda de pares são com 5 pares, só que eu tenho um par ali que eu já estou com um tapete pronto, então só falta outra base para mim poder estar finalizando, né, o parzinho. Eu não peguei para mim poder fazer a outra base, porque eu vou dar preferência para fazer esses daqui primeiro, porque precisa, né, estar fazendo as 2 peças ainda, olha só, da sequência aqui na base das 2 peças. A outra, como já está, uma peça já está pronta, então eu não peguei para poder estar fazendo aí o tapete que tá faltando. Olha só, aqui tem nessa mescla da cor nova da Barroco, que é o Bossa Nova. Aqui tem nessa mescla linda aqui. Eu acho que a maioria que tá aqui é em tapetinho em espiral, olha só. É isso mesmo. São em tapetes espirais. Pode ser que eu mude aqui e pegue alguma outra base para fazer tapete oval normal, para não ir aqui nesse kit, né, 5 pares em espiral. Pode ser que eu pegue aqui, eu não vou ter a base adiantada igual essas daqui. Eu só vou ter as florzinhas prontas das bases, né, que eu tenho aqui pronta. Como esses aqui foram produzidos pela Gi e todos eles são em espiral, pode ser que eu mude aqui, conforme eu for trabalhando, eu pegue alguma base que eu tenho ali, só as florzinhas, né, passado verdinho, e dou início para poder estar fazendo aí pelo menos uns 2 par nesse kit, né, no modelinho oval, porque aqui só tem, né, para espiral. E aqui, olha só, tem de 13 bases para tapetes avulsos, em várias cores, olha só. Tem bases que foram passadas as primeiras carreiras no cru, tem essa no cinza, essa daqui no lilás, olha só, tem várias e várias cores aqui, então vai sair várias combinações de cores de tapetinhos avulsos. Novamente, né, nova produção aí de tapete avulso aqui no ateliê. Olha só, essa daqui, as primeiras carreiras no amarelo. Olha, gente, tem várias e várias cores aqui para mim poder estar trabalhando. E a primeira que eu vou pegar para fazer é essa daqui. Quando eu vejo uma base que é no amarelo, ou então, né, assim no laranja, nessa mescla linda, bem viva aqui mesmo, a primeira combinação de cor que vem na minha cabeça, gente, é verde água com o verde jade. Fica muito bonito, porque daí destaca bastante o meio do tapete aqui, ó. Como é de uma outra cor, nada, né, não é puxado aí pros tons de verde, eu gosto de fazer porque fica muito bonito, olha só. Ou então, olha o que me veio na cabeça agora. Eu fiz um tapete avulso. Na última produção, né, de avulso, eu fiz um que eu fiz na combinação, a base era no amarelo, daí eu fiz no verde limão com o verde bandeira. Ficou muito bonito e eu também poderia fazer aqui com essa base. Vamos ver, né, o que eu vou estar aprontando. A princípio, o que eu quero, né, no que eu vou estar focando é nas bases aqui para avulso. Aqui tem 13, eu tenho um tapetinho avulso que já tá pronto. É uma produção de 30 avulso para uma mesma cliente. E também esse kit de pares de tapete, que também é para ela. Mas o meu foco agora, até balancei o celular aí, né? Mas o meu foco agora é a produção aqui dos avulsos. Por que eu peguei essas bases aqui? Se eu for pegar aqui uma base de avulso, que eu vejo que dá para mim fazer a mesma combinação no par, então eu já pego e adianto ele também. É o que eu pretendo, né? Ir fazendo, intercalando aí as minhas produções, mas o foco maior vai ser aqui na produção do avulso. Quero deixar pelo menos essas bases aqui, todas elas em ponto de bico, aí depois eu pego nos pares e nas outras, né, nas outras bases de avulsos que vão faltar aí para esse kit dessa cliente, né, que são 30 tapetinhos avulsos. As outras bases, a Gi tá fazendo elas, passando aí
as primeiras carreiras. Assim que ela finalizar, ela traz aqui para mim poder dar sequência aí na produção. Mas então, gente, vou começar a colocar cor nessas bases e conforme eu for produzindo, eu venho mostrando para vocês. Oi, gente! Quarta-feira, 3 horas da tarde. Não consegui voltar ontem aqui com vocês para poder estar gravando, né, mais alguma coisa. Hoje também, na parte da manhã, não consegui vir aqui gravar para mostrar, né, para vocês como que anda aí essa minha produção de 2 dias. Eu iniciei esse vídeo ontem, na terça-feira, na parte da manhã, e não consegui voltar durante o dia para poder estar mostrando aqui como que anda, né, a produção, se eu mudei alguma coisa, se eu acrescentei alguma coisa para poder estar produzindo aí nesses dias. Não consegui voltar, na verdade eu fiquei mais focada em produzir mesmo e deixei para vir somente hoje pra gente conversar aqui mais um pouquinho, né? Na verdade conversar um pouquinho, né? Porque eu não apareci aqui ainda nesse início de vídeo. E também, né, pra já vir encerrar o vídeo mostrando aí essa minha produção desses 2 dias pra vocês. Produção, gente, com sobrinhas de barbante. Continuo aqui, né, produzindo com as sobras. Tem muita sobra aqui no ateliê. Até dá pra vocês verem aí no fundo, que ali naquelas prateleiras tem bastante sobrinha. Aqui embaixo no chão eu coloquei uma caixa acoplada que tá cheia de sobras também. Eu estou trabalhando, né, com os tapetinhos avulsos. Tenho aí 30 tapetes avulso para poder estar fazendo para entregar no dia 15 de maio. Fora esses tapetes avulsos, tem pares de tapete também para poder fazer. Com os pares, gente, com as bases dos pares que eu separei, que eu deixei aqui, né, para ir intercalando e trabalhando com os avulsos e trabalhando com as bases dos pares. Eu não mexi com as bases dos pares, só que eu acrescentei uma outra produção aí, nessa produção de 2 dias, que é uma produção de um jogo de cozinha. Eu já estava esquecendo desse jogo de cozinha. Na verdade, não é que eu estava esquecendo do jogo de cozinha, eu estava esquecendo que o mês que vem já é mês de maio e eu tenho que entregar esse jogo de cozinha, né? Eu combinei aí com a cliente de entregar no mês de maio. Então, daí as bases desse jogo de cozinha, a base tendência, e o verdinho a Gi fez pra mim, que é essas daqui. Olha só, já vou pegar, né, pra mostrar pra vocês, que são essas daqui. Eu não tenho esse mescladinho aqui, ó, que eu nem sei que mesclado que é esse, eu só sei que é uma das cores novas da Barroco. Eu não tenho aqui. Então, pra mim, ao invés de eu comprar esse mescladinho pra mim fazer essa encomenda, eu preferi comprar da Gi a base já pronta, né, com as florzinhas já passado verde pra mim poder fazer essa encomenda aqui. Olha só, que é a encomenda, né, de um jogo de cozinha, 3 peças, a passadeira e aqui os 2 tapetinhos menores. Essa combinação de cor é uma combinação de um par de tapete que a Nanda fez em um dos kits revenda. Ela fez aí, né, um parzinho de tapete nessa combinação. Ela publicou no Instagram e eu compartilhei no meu store e a cliente viu e gostou da combinação de cor e já fez a encomenda daí do jogo de cozinha. Foi o mês passado que ela fez essa encomenda. Falei para ela que eu ia poder estar fazendo somente, né, pro mês aí de maio. Ela falou que não tinha problema nenhum, que não tinha pressa, né, que eu poderia estar fazendo aí para maio. Como já tem bastante encomenda que eu passei, né, para Keila fazer de jogos de cozinha, então eu peguei esse daqui para mim poder estar fazendo. E daí, né, ontem eu peguei essas bases para poder estar passando aqui as primeiras carreiras, que é melancia. Olha só, passei 3 carreirinhas aí em cada base. Depois, quando eu virar aqui o celular, eu mostro, né, certinho aí pra vocês. Mas não era sobre isso que eu vim aqui pra gente poder estar conversando. Pra poder gravar vídeo aqui, gente, o que eu tenho que fazer? Olha só, tem que ficar com uma raquete aqui, porque olha, pensa na situação de mosquito pernilongo que tá aqui nesses últimos dias. Eu acho porque andou chovendo, deu uma mudada, né, no tempo, tá bem fresquinho, mas tem muito mosquito, muito pernilongo aqui. A Gi, ela fica com um vidro de veneno perto dela, quando ela tá crochetando, por causa dos mosquitos, e eu já fico com a raquete, gente. Fico com a raquete aqui do meu lado, parece um mosquito aqui, eu já pego ele na raquete. Mas, enfim, que eu queria, né, conversar aqui com vocês hoje. Hoje de manhã, como sempre, acordei cedo, fui fazer, né, o meu crochê e fiquei sentada ali no sofá pensando, né, sobre algumas coisas aí que vem, né, acontecendo aqui. Eu não comentei ainda aqui, né, nos meus vídeos sobre isso com vocês. Vocês já viram, né, que eu venho aí incentivando a Yasmin
a fazer crochê, ela aprendeu, né, a fazer o ponto alto, o ponto baixo, o ponto baixíssimo, e ela tem passado aí o verde em algumas bases para mim, que eu já até mostrei para vocês aí em alguns vídeos que ela vem passando verdinho aqui para mim, olha só. Nas bases eu tenho, né, tentado, estou, né, incentivando ela bastante para ela poder ver se ela se anima em fazer, né, o crochê, se ela tem mais interesse em estar fazendo. A Gi deu até uma agulha para ela, eu comentei sobre isso também em outro vídeo, que a Gi deu uma agulha para ela, uma agulha Clover, para incentivar ela também, né, a estar crochetando. E o porquê que eu quero isso, gente? Por que que eu quero incentivar a Yasmin a fazer crochê? Para que ela tenha, né, interesse em estar fazendo crochê, né? De alguns meses para cá, ela vem tendo muita ansiedade, né? Vem sentindo aí muita ansiedade, e de umas semanas para cá, ela começou a ter crise aí, né, de ansiedade. E a gente sabe que o crochê é um santo remédio para quem tem depressão e para quem tem, né, ansiedade. Ela vai, né, passar por psicólogo, já marquei, né, para ela, tá marcado pro dia 7, então ela vai fazer aí acompanhamento, né, com o psicólogo, mas eu queria muito que ela tivesse mais, né, interesse em fazer crochê, porque o crochê é um remédio maravilhoso, né, para quem aí sofre, né, de ansiedade, sofre aí, né, de depressão. A ansiedade é o mal aí, né, do século, não tem quem não tenha, né, ansiedade aí nos últimos tempos, e infelizmente, né, a Yasmin, ela vem tendo, né, bastante crise aí de ansiedade, não está querendo ir para a escola, tá bem complicado aí os últimos dias, e eu tenho aí, né, tentado incentivar ela a fazer crochê. E hoje, quando eu comecei a crochetar de manhã ali na sala, eu gosto muito, né, de fazer crochê sozinha, principalmente na parte da manhã, porque daí na parte da manhã o marido já foi trabalhar, as meninas, né, estão dormindo, então daí eu faço crochê lá na sala, não faço aqui no quarto, faço daí lá na sala, fico lá, né, no sofá, levo alguns barbantes pra lá e faço o crochê lá. Então daí eu fico ali pensando, né, nas coisas, tô ali sozinha, no silêncio, eu fico pensando ali, né, no que eu tenho que fazer, nas coisas que já aconteceram, e hoje me veio aí na cabeça, né, o que vem acontecendo com a Yasmin. A Yasmin é minha mais velha, ela tem 11 anos, e eu tenho a Emily também, né, que tem aí 5 anos. Agora, mês de maio, ela faz 6 anos. Então, daí eu comecei a pensar no que vem acontecendo aí, né, com a Yasmin, na questão ali do crochê, falando comigo mesmo em pensamento. Como que eu queria, né, que a Yasmin se interessasse mais, ia ser tão bom para ela, ia distrair e tal. Daí, gente, me veio, né, na cabeça que eu também, quando eu aprendi a fazer crochê, eu não tinha interesse em fazer crochê. Não gostava, na verdade, né, de estar fazendo. E, né, quem sabe futuramente, a Yasmin não se interesse, né, assim como foi comigo. Eu aprendi a fazer crochê na escola, eu estava na quarta série, deveria ter aí mais ou menos uns 9 anos, 10 anos mais ou menos. Eu entrei atrasada na escola, entrei atrasada e ainda fiquei, além de entrar atrasada, depois de um tempo, né, estudando, eu fiquei mais um ano ainda sem estudar. Na minha época, né, a gente né, de uma família bem simples, meus pais sempre moraram no sítio, sempre trabalhou no sítio, e antigamente não era todos os pais que incentivavam, né, os filhos aí a estudar, né, e no meu caso também não foi diferente, né. O meu irmão mesmo, mais velho, a gente somos em 4, eu tenho um irmão, e somos, né, em 3 meninas, e ele é o mais velho de todas. Ele mesmo não estudou, ele só sabe escrever o nome dele. Minha mãe também não tem estudo. Meu pai estudou, se eu não me engano, até a 4ª série só. Ele sabe ali, né, o básico, que é ler, mais ou menos, e escrever, né? Agora, ultimamente, não tá nem conseguindo, não lembra mais, né, como escrever, porque ele, infelizmente, né, tá com começo de Alzheimer, então muita coisa ele já tem, né, esquecido, e uma delas é a escrita, né? O pouco que ele aprendeu, ele já não sabe muito mais, né, nos dias de hoje. Então, assim, na minha época, não tinha aquele incentivo, né, para poder ir para a escola. Então, eu já entrei atrasada na escola. Eu só comecei a estudar porque uma vizinha nossa, né, do sítio lá que a gente morava, ela era professora e dava aula numa escola em um bairro, em um sítio. Então, ela dava aula para uma turma da 3ª série.
E como, né, eu não tinha, assim, aquela vontade de estudar e não tinha ali também, né, aquele incentivo dos pais para poder estar estudando, essa vizinha nossa, que era professora, ela, ela conversou, né, lá no centro educacional para ver se ela poderia estar dando aula para mim, ela levar eu, né, para essa escolinha, que ela dava aula num sítio, e ela dá aula para mim na turma dela, né, que era do terceiro ano. Então, assim, tinha lá umas 15 crianças na sala que fazia o terceiro ano e eu, né, tava ali iniciando na primeira série. Então, foi graças a ela aí, né, que eu estudei, que ela, né, que foi que me incentivou, foi atrás para poder dar aula para mim, porque eu não queria, eu tinha muito medo, na verdade, né, de ir para a escola, de ficar sozinha. Antigamente, né, ainda hoje ainda tem algumas escolas que a gente fica o dia todo na escola, né, e eu dou graças a Deus por isso, por eu ter entrado na escola, por eu ter começado a estudar e por eu ficar em escola que ficava o tempo todo, o dia todo, né? Entrava de manhã e só ia embora, né, à tarde. Eu dou graças a Deus por isso, porque foi nessa escola que eu ficava, né, o dia todo que eu aprendi, né, o crochê. Mas então, né, voltando ali, né, um pouquinho para trás, essa vizinha nossa deu aula para mim. Eu ia, né, todo dia de manhã com ela. Ela ia para essa escola dar aula, eu ia com ela. Ela dava aula pro terceiro ano e dava aula para mim, né, que estava no primeiro ano. Só tinha eu lá na sala dela que estava fazendo o primeiro ano. Ela deu aula por alguns meses aí para mim nessa escola e depois ela se aposentou e parou, né, de dar aula. Aí o que que acontece? Ela foi atrás novamente para ver se ela conseguia continuar dando aula para mim na casa dela até fechar aquele ano, né? E para mim não perder ali os meses que eu estudei e passar, né, gente, de ano e ir pro segundo ano. E ela conseguiu, então ela, depois que se aposentou, parou de dar aula nessa escolinha, ela continuou dando aula na casa dela para mim, até, né, finalizar ali o ano, acabar, né, o ano letivo, ela deu aula para mim na casa dela. Foi muito bom, gostava, né, na verdade, nem um pouco de estudar, ia na marra mesmo, porque ela, né, ficava em cima de mim para mim poder ir. E, né, hoje eu agradeço muito a ela por isso, né? Foi graças a ela que o pouco de estudo que eu tenho, né, foi graças a ela aí que me incentivou a estar estudando. Então, depois daí de ter passado esse ano que eu estudei junto com ela, aí sim, meus pais me matricularam numa escola. Eu não queria ir, mas eu fui, né? E lá nessa escola a gente ficava o dia todo. Então, assim, tinha muitas aulas diferentes. Tinha aula de música, aula de dança, tinha karatê, tinha balé, tinha aula de crochê, tricô e também de bordado. E eu, né, me interessei em fazer, ao invés de fazer aula de música e aula de dança, eu me interessei em fazer aula de crochê e aula de bordado. Só que daí, naquela época, como eu disse aí para vocês, a gente era, né, de uma família bem simples. Meus pais, né, sempre trabalharam na roça, não era assim assalariado, não tinha, né, aquele salário todo mês. Eles trabalhavam com plantação de café, então quando tinha, né, a colheita do café, vendia o café e aquele dinheiro tinha que dar, né, para poder passar ali durante o ano todo. Ou então, né, plantava arroz, colhia o arroz, vendia, tirava ali o dinheiro e era com aquilo ali que ia se virando, né, durante o ano todo. Mesma coisa, feijão, né, de tudo eles plantavam lá no sítio que a gente morava, né, então a gente se virava com aquilo que a gente tinha. E não era sempre que tinha dinheiro para poder estar comprando ali, né, as coisas. Então daí eu me interessei, né, pela aula de crochê e tricô, crochê e bordado. Só que tinha que comprar um material, que era as agulhas, agulha, né, de crochê, linha, um pano de prato, que era a aula de barradinho, né, de crochê, um pano de prato, o tecido para poder estar fazendo ali, né, o bordado e a agulha para poder estar bordando. Foi a professora que comprou. A professora viu ali, né, quem que ia querer fazer. Daí ela foi lá e comprou o material e a gente teve daí, né, que passar o dinheiro para ela. Naquela época eu consegui, né, estar comprando, meus pais compraram para mim e estudava junto comigo uma prima minha. Ela é da mesma idade aí que eu, né? A gente é a diferença de meses, ela é alguns meses mais velha do que eu e ela estudava na mesma sala que eu. E ela não tinha mesmo condições aí de estar comprando.
É na mesma situação aí, né? Do que os pais dela, os meus tios também trabalhavam na roça, trabalhavam com plantação de café. Só que no caso deles, eles não tinham, né, só aí a minha prima de pequena, né? Tinha também os outros que também eram pequenos, tinham aí dois que eram um pouquinho mais velhos do que ela e duas, né, mais nova do que ela. Então, assim, era mais complicado para poder, né, estar comprando esses materiais escolar, né, que precisava na escola. Era mais complicado pro meu tio estar comprando aí pros filhos dele do que pro meu pai estar comprando para mim, porque só tinha eu que estudava na época, né? Minhas irmãs são mais velhas do que eu, e a minha irmã já até a do meio, não, a terceira. A terceira já trabalhava fora, ela trabalhava de doméstica, trabalhava fora, estudava à noite. O meu irmão, né, o mais velho, trabalhava com meu pai na roça. A minha irmã fugiu de casa com 16 anos de idade, casou, né, fez a vida dela. Então, assim, com quem eu mais tive contato foi, né, com os meus dois irmãos mais velhos, porque a minha irmã, né, com 16 anos casou, fugiu de casa, né, casou. Então, assim, o que eu me lembro, né, da minha época de infância é mais com meus dois irmãos mais velhos, né? Com a minha irmã, que é mais velha do que eu, né? Todos eles, né, gente, são mais velhos do que eu, só que ela é depois de mim, né? Ela que foi a que casou primeiro aí, né, de todos. Então, assim, eu não tinha, meus pais não tinham mais, né, mais crianças além de mim, né, para poder estar comprando as coisas. Então, daí meu pai conseguiu comprar, passar, né, o dinheiro para a professora do material para fazer crochê, para fazer bordado, e eu pedi daí pro meu pai para poder estar comprando uma agulha a mais para mim poder dar para minha prima, para ela poder fazer, né, a aula de crochê junto comigo, né? A gente era muito apegada, era eu, ela, né, e o meu primo que morava na cidade, né? A gente era aí praticamente da mesma faixa etária de idade. Aí tinha os primos que eram mais velhos, que não tinham, né, ali o interesse de estar brincando junto com a gente, e tinha os que eram mais novos do que nós, e nós daí, né, que não tinha interesse de ficar brincando com eles, né? Então daí era nós três, era a minha prima e esse meu primo, né, que morava na cidade. Mas eu não estudava junto com ele, né? Eu estudava junto com minha prima, então assim, tudo que eu tinha, eu queria, né, dividir com ela. Então daí tinha ia começar a ter, né, a aula de crochê, e ela não ia poder fazer porque ela não tinha, né, os pais não tinham condições de estar comprando. Aí pedi pro meu pai comprar uma agulha a mais, e foi, né, aí que eu aprendi a crochetar. Só que quando eu aprendi, eu não tinha tanto assim interesse no crochê. Apesar de ter aquela vontade, né, de aprender no horário de recreio, enquanto as outras meninas estavam tudo lá brincando, eu estava lá correndo atrás da tia que trabalhava ali na escola, né, da limpeza, que fazia crochê. Eu ficava lá atrás dela para ela poder me ensinar, ao invés de brincar. Mas o meu foco maior, a minha vontade ali de fazer, era o bordado. Depois que eu terminei, né, a escola municipal, fui pro fundamental, pro ensino médio, eu continuei ainda ali fazendo, né, o bordado. Quando, né, tinha ali, meus pais tinham condições, né, eles compravam ali um pedaço de tecido, vendia, né, não sei hoje, né, como que é, mas antes vendia por metro, o tecido ali, né, para fazer bordado, comprava ali uma linha, né, de uma cor diferente, para mim poder, né, estar bordando. Então eu gostava bastante, né, de fazer o bordado. Não fazia mais porque não tinha às vezes, né, assim, condições de estar comprando ali linha, o tecido, né, para poder estar bordando. Então o que que eu fazia, gente? Uma vez por mês passava lá no sítio o caminhão, né, os cachorros tá latindo, vai aparecer barulho aí. Esse vídeo vai ficar longo, né, porque eu tô contando aqui, né, toda a minha história para vocês. Mas uma vez por mês passava lá no sítio o caminhão que comprava reciclável, garrafa, latinha, papelão, né, comprava as coisas recicláveis. Uma vez por mês ele passava lá. Pausei aqui um pouco o vídeo, gente, por causa do barulho dos cachorros. Fui lá colocar eles lá fora, que estavam aqui dentro de casa, e latindo ainda, né? Mas, como eu estava falando para vocês, uma vez por mês passava o caminhão lá do reciclável lá no sítio. E ele sempre passava na mesma data todo mês. E o que que eu fazia? Eu vasculhava aquele sítio inteiro para ver se eu conseguia achar uma latinha, achar um ferro, ou então uma garrafa, porque antigamente não tinha assim, né, tanto refrigerante, ou então, né, até mesmo cerveja de litro, né,
litro PET, era mais em garrafa, aquelas tubaína, né? Então, assim, a gente não tomava sempre também. Era mais no final do ano, época, né, de Natal e Ano Novo, e os cachorros continuam latindo. Pausei de novo, gente. Fui lá tocar eles de novo. Eu tenho 2 pincher, né? Além dos gatos. E pincher, vocês sabem como que são, né? Os bichinhos são ardidos. Vê um mosquito passando ali na frente, ele já faz um escândalo danado, né? Mas voltando aqui ao assunto, a gente não tomava assim, né, refrigerante, igual é, né, hoje, né? A gente tem vontade de tomar refrigerante, a gente vai ali no mercado, compra e bebe, né? Eu não tenho, assim, direto aqui em casa. Não tenho, eu só compro lá de vez em quando, porque senão as meninas tomam, né, refrigerante até acabar mesmo. Até ver que não tem mais nada. Então eu evito comprar muito essas coisas assim, que a gente sabe que não faz bem, né? Então, assim, na minha época, né, a gente tomava refrigerante tubaína, né? Naquela época era tubaína, aquelas tubaína de garrafa. A gente tomava só no Natal, no Ano Novo, que daí o pai comprava ali, né? E dava bem na época que era a época de colheita, de café, que tinha acabado ali a colheita, né? Tinha vendido o café, então tava ali, né? Com dinheiro, daí fazia aquela compra, comprava lá, né? Um engradado, uma caixa de garrafa, né? De tubaína, e era nessa época só que a gente bebia, né? Natal e Ano Novo. Daí eu sabia que sempre tinha ali, né? Em algum lugar ia ter alguma garrafa dessas épocas. Então, gente, eu procurava, assim, eu ficava procurando pelo sítio todo para ver se eu achava ali uma garrafa, né, dessas de vidro, de tubaína, ou então de cerveja, latinha de cerveja, algum ferro de bicicleta velha, qualquer coisa, para quando chegasse ali o dia do homem que passava ali comprando ferro velho, eu ter alguma coisa ali para poder vender para ele, que daí com aquele dinheiro, quando a gente ia na cidade, a gente ia uma vez por mês só, era uma vez só por mês que a gente ia na cidade, então daí eu caçava ali, né, as coisas para poder vender para esse senhor, ferro velho para vender para ele, para me juntar ali um dinheirinho, para quando a gente fosse na cidade, eu conseguir comprar ali uma linha de uma cor diferente, ou então comprar ali um pedaço de tecido para poder estar bordando, né? Meus pais não tinham, né, condições de estar comprando, então eu dava o meu jeitinho ali para mim poder, né, estar comprando. Eu sempre se virei com as minhas coisas desde criança. Eu sempre dei aí, né, o meu jeito. Para mim ter a minha bicicleta, eu também fiz essa mesma coisa, ficava juntando ali garrafa, ia procurar na casa do meu avô, porque eles sempre moravam junto, né, no mesmo sítio que a gente. Meus avós moravam, né? Toda vez que meu pai ia morar, né, em algum outro sítio, ele sempre procurava pegar um sítio para trabalhar que tivesse 2 casas, né? Que desse ali para 2 famílias, que era pra gente e, né, pra família ali do meu avô, que era o meu avô, minha avó e os meus 2 tios, né, que moravam junto com eles. Então, assim, era sempre assim. Então, daí eu ia lá caçar lá na casa do meu avô também para ver se tinha alguma coisa para vender, e foi assim que eu consegui comprar a minha primeira bicicleta. Meu celular também, depois de adulta já, né? Vamos dizer assim, adulta não, né? Adolescente. Poderia ter aí uns 15 anos já, eu acho. O meu pai tinha, né, comprado um celular, porque como a gente sempre morava em sítio, ficava longe, né, dos parentes, daí tinha que ter, né, ali um celular para poder ter contato, né? A minha irmã daí já tinha a outra irmã, né, que trabalhava, já tinha casado também, então assim, tinha que ter ali alguma coisa para poder ter contato com eles, né? Aí meu pai conseguiu comprar um celular, aqueles Nokia, que tinha aquele joguinho da cobrinha, viciante aquilo lá, né? Aí depois disso começou a lançar aquele celular de tirar foto, né? Tirar foto, de mandar foto para outras pessoas. Daí eu fiquei assim, lombrigada de vontade de ter um celular daquele. E o que eu fiz? Fui trabalhar para o vizinho. O vizinho fazia mudas, né, de café e vendia também mandioca na cidade, nos mercados. Já levava descascada, né? Então o que eu fazia? Eu ia lá descascar mandioca e encher saquinho de terra para poder fazer muda de café. E foi assim que eu consegui comprar o celular que eu tanto queria, de tirar foto. Pagava, eu lembro até hoje, gente, meu pai fez em 10 vezes, o valor do celular era R$ 300, ele fez em 10 vezes de R$ 30 e eu pagava todo mês R$ 30 no celular, né? Ia lá, trabalhava no vizinho, fazendo saquinho
enchendo, né, saquinho de terra para fazer muda de café, ou então muda de fruta, ou então descascando mandioca para eles vender na cidade. Foi assim que eu tive aí, né, o meu celular, que eu comprei com o meu próprio dinheiro de celular aí, de tirar foto. Então, eu sempre me virei aí, né, com as minhas coisas. Da pai e a mãe, né, nem sempre tinha condições de estar dando pra gente, então eu sempre me virava ali para conseguir as minhas coisinhas. Mas, né, voltando no assunto daí do crochê, eu não me interessei daí, né, em fazer crochê. O meu interesse era, né, no bordado, só que depois de alguns anos daí também eu parei de fazer bordado, eu fazia vagonite e ponto cruz. Ponto cruz eu não era muito chegada também não, porque daí lá na escola a gente aprendeu ali só o básico mesmo, né, do bordado. E aí eu comprei várias revistas de bordado, fazia alguns bordados, só que daí em algumas revistas tinha alguns pontos ali que eu não sabia como que trabalhava com ele, né? Na escola a gente não aprendeu. E a gente não tinha, né? Igual hoje que a gente tem acesso, né, à internet, que no YouTube tem tudo. Tem várias e várias aulas aí de graça, a gente não paga nada, né, por elas. Antigamente a gente não tinha isso, né? Era tudo por revista. Então daí eu fui perdendo ali o interesse, né, em estar fazendo. E eu só retornei, gente, tive, né, daí vontade de fazer crochê depois que eu já estava casada. Eu lembro que eu comprei uma linha cru uma vez para poder tá amarrando pamonha. Olha só, comprei um cone de barbante no cru para amarrar pamonha. Daí ficou, né, o barbante aqui em casa e a minha sogra daí tinha uma agulha na casa dela. Eu peguei aquela agulha e falei, eu vou tentar fazer crochê. Eu aprendi na escola, eu vou tentar fazer, vou ver o que que eu faço com esse barbante aqui. Fui no YouTube, cacei lá uma aula, peguei daí um trilho de mesa. Aí precisava do barbante vermelho também e do verde, gente, que era um mescladinho. Deveria ser, né, no barroco, só que daí, como eu não tinha conhecimento disso, eu fui e comprei um verde, achei no mercado um verde, que era do barbante fantasia. Aí comprei, fui e fiz aquele trilho. Saiu errado, ele era com hélice, igual tapete, né, que tem as 5 hélices de um lado e tinha 5 do outro. Um eu fiz com 4 de um lado e o outro eu fiz com 5, só que depois de muito tempo que eu fui perceber que eu tinha feito ele errado, né. Só que daí eu consegui fazer ele, pra mim tinha ficado assim perfeito, maravilhoso, primeira peça, né, que eu fiz, nossa, que lindo, ficou igualzinho à aula, fiz exatamente, né, igual, nem tinha percebido o erro que eu cometi ali, né, fiz. Gastei ali, né, o barbante, daí depois de um tempo, quando eu engravidei da Emily, aí eu parei, né, de trabalhar fora, e pensei, né, nossa, o que que eu vou ficar fazendo em casa agora, né, eu preciso arrumar alguma coisa para me fazer em casa. Aí a minha cunhada começou a me mandar foto de crochê, que a minha cunhada, ela ama as coisas, né, em crochê, tapete em crochê. Ela começou a mandar foto pra mim, ó, Bia, eu encomendei esse jogo aqui de uma mulher, não sei o que, esse jogo de banheiro, olha que lindo. Falei, nossa, que legal, eu sei fazer crochê, olha só, gente, eu sei fazer crochê. Fiz ali, né, uma peça errada, pra mim tava certo, e não, eu sei fazer crochê, tal, você não, se você precisar, quiser encomendar alguma coisa comigo, eu faço pra você. Ah, Bia, sério que você faz crochê? Ó, você consegue fazer esse jogo de banheiro aqui pra mim, então? Ela mandou a foto pra mim, eu quero no azul e no cru. Falei, nossa, e agora? Um modelo bem difícil mesmo de fazer. Pra mim, né, primeira, aí, aprendi na escola, depois nunca mais fiz uma peça, achei que tava perfeita, certinho, e não tava, era nada. E já pegar, né, um modelo, assim, difícil pra fazer, né, doideira, né, mas peguei, falei que eu sabia fazer, né. Aí fui pra cidade, em Apucarana, e fui comprar barbante. Falei pro meu marido, tem que ir, eu preciso comprar barbante, porque tua irmã encomendou um jogo de banheiro pra mim fazer. E ele, mas você vai dar conta de fazer isso? Você sabe fazer? Eu falei, claro que eu sei fazer. Eu aprendi a fazer crochê na escola, eu sei fazer sim. Eu até achei a aula já do modelo que ela quer, só eu segui a aula. Daí fui pra Apucarana, né? E comprei daí algumas cores de barbante, além da cor ali, né? Que eu ia precisar pra fazer o jogo de banheiro dela, que era no azul com o cru. Daí comprei um mescladinho também, de azul, não, era da Barroco. E comprei alguns cones de outras cores. Comprei... Ai, gente, esqueci aqui uma cor que eu achei, pra mim aquela cor era perfeita, era a mais linda que eu tinha comprado, violeta. Ele era o mais lindo ali, né,
dos barbantes que eu tinha comprado. Só que eu não comprei ele ficou um bom tempo parado aqui, porque eu não sabia combinar outra cor com ele, né? Mas fiquei toda cheia porque eu ia fazer crochê, né? E, gente, por incrível que pareça, eu fiz o jogo de banheiro da minha cunhada, e ficou perfeito, gente. Ficou perfeito. Se eu conseguir achar a foto dele, eu vou colocar a foto dele aqui pra vocês verem. Ficou certinho. Não ficou embabadando, não ficou repuxando, ficou os pontos ali certinho, ficou peça grande, saiu, né, uns tapetes grandes, a tampa do vaso deu certinho na tampa do vaso dela, na tampa do vaso minha aqui de casa. Daí foi através do jogo que eu fiz pra ela que eu comecei a fazer, pegar, né, mais encomendas. Daí eu fiz vários jogos desse que eu fiz pra minha irmã, pra minha cunhada, minha irmã deve estar falando de mim, que eu fiz daí, né, pra minha cunhada, eu fiz vários dele, no cinza com rosa, vendeu super bem. E eu, na época, isso já tem, a Emily vai fazer 6 anos, já deve ter uns 6 anos e meio isso, gente, que eu, né, voltei daí a fazer crochê. Na época, eu só gostava de fazer peça difícil, aquele modelinho brinco de princesa, com bico rendado, com 3 bicos. Eu amava fazer aquele lá. Eu mandava foto, né, para minhas irmãs, para minhas parentes, eu mandava para minhas cunhadas, para as amigas, né, pro pessoal aí que eu conheço aqui da cidade, eu mandava foto daqueles jogo todo, né, trabalhado. Já fiz até jogo de cozinha, passadeira de 1,60 m daquela peça, desse modelo brinco de princesa. Eu nem sei como que eu consegui fazer isso, como que eu consegui chegar na medida dele, mas sempre deu super certo e eram os modelos que eu mais gostava de fazer. Pegava foto e o que eu postava era foto desses modelinhos para pegar a encomenda deles. Eu não gostava de fazer modelo simples assim, não. Eu queria era fazer aqueles modelos bonitos que chamava atenção, né? Que chamava atenção das clientes, que o pessoal olhava, né? E, nossa, se apaixonava. Eu amava fazer aquele jogo. Mas depois que eu conheci o tal do econômico e do prático, gente, quando eu vejo aqueles crochê que eu fazia antes, me chega a me dar até arrepio. Acho que hoje, eu não sei se eu teria coragem mais de estar pegando esses jogos para poder fazer. Mas, né, eu fazia. Os primeiros crochê que eu fiz foi desses modelos aí bem elaborados. Se eu conseguir achar a foto deles aqui no celular, eu vou deixar, né, pra vocês. Mas, resumindo, né, toda essa conversa, o vídeo já vai ficar enorme, vocês vão querer me pegar pelo pescoço, né, de tanta falação. Mas, resumindo isso tudo, né, eu também, né, quando eu aprendi a fazer crochê, eu também não tive, né, interesse. Quem sabe não vai ser assim com a minha filha também, né, a Yasmin agora. Dá pra ver que ela não tem, né, o interesse aí de estar fazendo, é eu que fico em cima dela. Eu até falei pra ela, né, eu vou pagar pra você fazer, passar o verdinho, todo começo de mês eu vou, né, pagar, vou te dar o teu dinheiro, você vai poder comprar tuas coisas. Ela quer muito ter uma conta, né, na Nubank. Eu falei, não, a gente vai, eu faço, né, pra você, só tô esperando chegar a identidade dela para poder fazer. Falei, eu faço para você, daí o seu dinheiro que você ganhar, eu deposito, né? Mando por Pix para você, para tua conta. Aí você pode fazer, né, o que você quiser com o teu dinheiro, comprar, né, maquiagem, ou então, né, comprar alguma coisa, uma caneta, né? Porque hoje tem criançada de hoje, né? Essas meninas de hoje, que é o quê? Aquelas canetas diferentes, né? Material escolar diferente, que hoje tem muitas opções, a gente fica até doido. Até eu quero ter aquelas canetas diferentes, aqueles cadernos diferentes, só pra ter aqui, porque é muito bonito, né? Então, daí eu falei pra ela, eu mando, né? Todo mês, daí eu mando dinheiro pra você, só que você vai ganhar pela quantidade que você fazer. Eu vou te pagar tanto pra você passar, só pra você passar o verdinho aí nas bases pra mim. O tanto, né, que você fizer no mês vai ser o que você vai receber no comecinho do mês. Só que nem isso, gente, nem isso motivou ela, né, a estar fazendo. Mas eu ainda, né, tenho fé, tenho esperança que ela vai, né, se interessar, que futuramente, né, quem sabe não aconteça o que aconteça com ela também, né, futuramente ela venha, né, a ter vontade aí de estar fazendo. Não que eu queira, né, que ela tenha isso, né, como um trabalho para ela, né. Lógico que não tem nada, né, não tem nada a ver. É um trabalho como qualquer outro, um trabalho, né, de ter orgulho também, né? Só que a gente que é mãe, a gente que é, né, pais, a gente quer que ter, né, que os nossos filhos
tenha o melhor, né? Então, assim, eu quero que ela estude, que ela tenha, né, uma profissão, que ela venha, né, a conquistar as coisas dela, né? Tenha um futuro, né, diferente do que a gente tem hoje, né? Mas se for da vontade dela futuramente de trabalhar com isso, com certeza eu vou apoiar ela, né, gente? Não tem por que eu não apoiar ela, né, a fazer, se caso, né, futuramente ela tenha vontade de trabalhar, né, com isso daqui, ó, ter, né, como o crochê como renda, né, como uma profissão para ela, né? Vou apoiar como vou estar apoiando, né, ela em qualquer outra escolha que ela for estar fazendo aí, né, para a vida dela. Logicamente que se for, né, pro bem dela, né, se for alguma coisa que a gente sabe que não vai ser, né, aí pro bem dela, com certeza a gente vai, né, aconselhar para que ela não faça isso, né. Ela tem vontade de fazer agro, ela fala que no colégio, né, ela vai começar a fazer agro no colégio, não sei se é a partir do 8º ano, se é a partir do ano que vem, que eles vão começar, né, ou então a fazer magistério, ou fazer, então, né, o agro. Ela fala que ela quer fazer agro, que quando ela for fazer uma faculdade, que ela quer fazer agronomia. Se for mesmo, né, da vontade dela, a gente vai apoiar, a gente vai trabalhar muito para ajudar ela, né, a fazer aí, né, a faculdade dela de agronomia, ou então de alguma outra coisa que ela tenha interesse em fazer. Ela ama animais, assim como eu também, né, sou apaixonada pelos meus bichos, até quando eu era mais nova eu tinha vontade de fazer veterinária, mas não fiz porque eu não posso ver sangue, tem certas coisas que eu não consigo de jeito nenhum, e ela também é a mesma coisa que eu. Veterinária para ela também, né, não tem como, não serve. E quem sabe, então, né, vai ser aí, né, agronomia mesmo que ela vai querer estar fazendo. Tem muita coisa ainda, né, para acontecer, muitos anos ainda, né, para isso acontecer, muita coisa, né, pode mudar até lá, mas, né, a gente vai estar aqui, né, para apoiar ela no que ela decidir fazer aí para a vida dela. E eu vou continuar incentivando ela a fazer, quem sabe aí, né, nos próximos vídeos eu venho aqui mostrando mais produções dela para vocês, até ela mesmo, né, quem sabe não começa a aparecer nos vídeos, ou então comece a fazer, né, vídeos aí para ela poder estar soltando no... Ela tem, né, tem o TikTok, quem sabe, né, ela não faça videozinhos aí de crochê para poder estar soltando lá no TikTok dela, né. Mas, gente, eu acho que eu falei demais aqui, né. Falei muito, muito, muito mesmo. Agora eu vou mostrar a minha produção aqui pra vocês. Deixa eu ver que horas que é, né, agora, que já deve estar quase no horário de buscar a Emily na escola. Então, vou mostrar aqui a minha produção rapidinho pra vocês e bora, né, bora aqui. Vou estar mostrando a minha produção, só que eu ainda não vou estar encerrando a minha produção, depois eu vou voltar a trabalhar de novo. Olha só, gente, como que está bem colorida aqui a minha mesa. Não tirei nada daqui de cima, tem produção aqui que não faz parte aí, né, da minha produção aí desses 2 dias, que são aqui essas bases. Olha só as bases dos par, deixei aqui em cima, né, para vocês verem que eu não mexi com elas, com as bases aqui dos par. E das bases de avulso que eu tenho aqui, né, que foram produzidas pela Gia, eu tenho, olha só, ainda 4 aqui, para mim poder dar sequência nelas. Eu finalizei 5 tapetes, eles estavam, né, somente aqui com a parte do cru feito, né, então eu fiz aqui o restante de 5 tapetes, que eu vou abrir para mostrar para vocês, mas primeiro eu vou mostrar essas bases aqui que eu dei sequência, que estavam prontos até na parte do cru também. Olha só, gente, vai sair muita combinação linda nessa produção que eu estou fazendo de 30 tapete avulso, vai sair muita combinação linda. Eu estou, né, amando fazer crochê aqui no quarto, que é onde está, né, o ateliê, porque aqui, gente, eu fico daí livre para poder estar pegando o barbante que eu quero, né, aqui para poder estar trabalhando. Quando eu levo lá para a sala para fazer crochê, o que que acontece? Eu levo só o barbante ali, né, que eu vou usar. Mas se acontece de eu resolver mudar a combinação de cor que eu vou estar fazendo na peça, eu não paro, gente, e venho aqui para poder estar pegando o barbante. Então, acabo não mudando ali, né, a combinação de cor. Só que agora, trabalhando aqui no quarto, se eu resolvo com essa base aqui mesmo, eu vou fazer uma combinação aí de rosa com azul. Vou passar aqui 3 carreiras no rosa e vou finalizar o restante no azul. Ah, não vou fazer isso, vou mudar a combinação de cor, vou fazer assim, vou colocar rosa bebê, vou colocar lilás e vou colocar o azul. Então, aqui os barbantes tá tudo pertinho de mim, fica fácil para mim poder, né,
estar pegando os barbantes, não preciso estar levando aquele monte de barbante lá para a sala para poder estar trabalhando. O único problema, gente, de fazer o crochê aqui é que eu venho sentindo muita dor na parte dos ombros. Por quê? Porque eu fico sentada naquela cadeira ali para poder estar crochetando. Olha, aquelas sobrinhas ali são as sobrinhas do cofre. Então, eu fico sentada ali naquela cadeira. É uma cadeira que ela é baixa, o encosto dela atrás também, né, é baixo. Então, assim, eu fico muito, a parte, assim, né, do ombro, muito encurvada, né, gente, pra frente. Então, assim, eu venho sentindo bastante dor, assim, na parte de trás, né, dos ombros, né, nas costas. E eu acredito que seja, assim, pela cadeira, porque quando eu crocheto lá no sofá, que daí eu fico bem encostada, né, com as costas bem encostadas no sofá, eu não sinto dor nas minhas costas. Então, eu preciso, né, tá fazendo aí um investimento aqui pro ateliê, comprando aí, né, uma cadeira ou então uma poltrona, bem confortável para mim continuar, né, fazendo crochê aqui no quarto. Mas mesmo eu sentindo dor, eu continuo fazendo aqui, gente. Só que não dá, né, se eu continuar fazendo crochê sentada nessa cadeira aí, vai acabar me prejudicando aí, né, as minhas costas, né? Então, a gente tem que pensar nessa parte aí também, né? Mas preciso daí, então, fazer aí, né, um investimento aqui pro ateliê, comprando aí uma poltrona bem confortável, né, para mim poder colocar aqui para mim continuar crochetando aqui, né? Só que para isso, né, não sei se vai demorar um pouquinho ainda, né? Porque essas coisas não são baratas e não tenho aí também, né, dinheiro agora para poder estar comprando. Tem que fazer muito tapete, tem que trazer muito vídeo aqui no canal para gerar, né, receita, para mim conseguir estar comprando aí essa poltrona aqui pro ateliê. E, né, conto aí com a ajuda de vocês para que isso aconteça. E como que vocês podem me ajudar? Deixando aí pelo menos um anúncio no vídeo está rodando, né? Que é através desses anúncios que a gente consegue receber aqui, né? No YouTube. Tem que juntar aí, né? Os $100 para poder estar recebendo. E não é todos os meses aí, né? Que eu consigo. Já tem aí alguns meses já que eu não tenho, né? Recebido aqui do YouTube. Quem sabe, né? O próximo mês eu consiga. E quem sabe daí também, né? Se eu não for precisar do dinheiro para alguma outra coisa. Sempre acontece, né, imprevistos. Mês que vem daí também é aniversário da Emily. Não sei se eu vou, né, estar fazendo aí alguma coisa para ela, uma festinha, alguma coisa assim. Né? Então, daí já vou ter que estar, né, utilizando aí o dinheiro. Mas eu vou conseguir comprar minha cadeira e vou vir, né, mostrando aí para vocês. Mas olha só, eu estou aqui na produção daí dessas bases. Eu passei aqui mais 5 carreiras nelas. Eu queria, gente, deixar essas outras aqui também no ponto de bico hoje. Só que eu acho que eu não vou conseguir, porque ainda falta 4 aqui, né, pra mim fazer. Daqui a pouco eu já tenho que descer pra buscar a Emily na escola. Gente, quando eu volto, né, lá da escola, eu já não consigo fazer mais tanto crochê, porque daí, né, a gente chega em casa, as meninas vão tomar café, eu vou arrumar as coisas pra elas tomar café. Logo em seguida, né, eu já vou tomar banho também, logo já tem que começar a mexer com a janta. Então, assim, não consigo fazer tanto crochê na parte da noite, né, quanto eu gostaria de fazer. Então, tem 4 bases aqui ainda que eu gostaria de deixar elas em ponto de bico, igual esses daqui, para amanhã eu pegar só para poder estar fazendo aí o bico desses tapetes. Eu não sei se a Gi tem mais base lá para avulso já adiantada, que ela, né, está fazendo as bases dos avulsos para mim, deixando assim, ó, com 3 carreirinhas já passado, eu não sei se ela tem mais lá, né, mas se eu já conseguisse finalizar aqui desses tapetes amanhã, daí na sexta-feira eu pegaria aqui, olha, nas bases dos pares de tapete, né, para poder estar fazendo. Esses pares aqui de tapete são também aí dessa mesma cliente, desses 30 tapetinhos avulsos. Então, preciso estar fazendo elas aí também, né? Para poder enviar até o mês, até dia 15 aí, né? Do mês que vem. Então, assim, eu tenho aqui 5 tapetes, 6 na verdade, que tem um que foi produção aí de domingo. Eu tenho 6 pronto, tenho essas bases aqui. Olha só, essa daqui eu vou finalizar ele no azul, que é esse azul aqui. Tenho essa outra aqui, que eu estou fazendo nessa combinação. Ontem a Nanda postou uma foto lá no grupo, né, nosso grupo da revenda, de uma combinação que ela copiou da Gi de amarelo com o bordô. E olha só, eu estou fazendo aqui amarelo com o magenta, 2 tons, né, de amarelo, e aqui uma carreirinha no magenta. E vou finalizar nessa mesma cor aqui, olha, que é o magenta. Olha esse daqui, com essa base nova. Essa base, se eu não me engano, gente, é do crochê da Hit.
Gente, não lembro ao certo aí pra falar pra vocês, mas é uma base nova. A Gi fez, né, pra gente poder estar testando ela nos tapetes avulsos. Se vocês quiserem, eu deixo a aula pra ir pra vocês. É só vocês estar deixando aí um comentário que eu pego a aula dessa base aí pra vocês. Eu não lembro certinho aí o nome do canal, mas se eu não me engano é do crochê da Rit mesmo, alguma coisa assim. Então, daí eu fiz aqui, olha, passei, né, 2 carreiras no marrom claro, 2 no laranja e uma aqui no cru. Vou finalizar o bico no laranja. Tenho esse outro aqui que também é no amarelo, só que esse é, né, marrom claro, amarelo, marrom claro e vou finalizar no amarelo, só que não vai ser nesse mesmo tom aqui, olha. Vai ser no amarelo mais escuro, ou então posso estar colocando aqui também, né, um mostarda que vai ficar bonito. Eu queria ter um amarelo aqui bem, cheguei mesmo a cor, né, uma cor bem um amarelo bem forte, uma cor bem viva, para poder colocar aqui, para destacar aqui, olha, com a base, né, nessa mesclinha aqui. Então, eu tenho aqui esses 4, né, que estão em ponto de bico, e tem daí a base dos outros 4 que eu gostaria de deixar assim também, em ponto de bico, para finalizar amanhã. Mas, se não conseguir, também não tem problema, né, gente? Eu faço aí na sexta-feira, finalizo eles na sexta e já dou sequência aí, né, na produção dos pares de tapete, até agir fazer mais produção de bases lá pra mim, né? Pra essa encomenda aí desses 30 avulsos. E tem aqui a base desse jogo de cozinha, que eu preciso da sequência também. Aqui, gente, agora eu vou vir intercalando o verde água e o verde oliva, pra ficar aqui, né, puxado pras cores da base, que é exatamente as cores que a Nanda utilizou lá no parzinho que ela fez. Então, eu passei 4 carreiras no melancia, na base da passadeira, olha só, a base da passadeira, e passei 4 carreiras aqui também na base, olha só, dos pares, ó, na base dos 2 tapetes, né, que faz parte aí desse jogo de cozinha. E o que que acontece, gente? Eu comecei a passar primeiro na base dos tapetes menores. As 2 primeiras carreiras que eu fiz na primeira base, eu fui fazendo, pulando 2 correntinhas, colocando, né, de intervalo 2 correntinhas. E o que que acontece? Eu comecei a perceber que tava ficando muito vazadão aqui a peça, sabe? Tava ficando muito vazado, muito leve. Daí eu comecei a colocar uma correntinha só aqui na lateral, na parte oval eu continuei, né, colocando 2. Como é jogo de cozinha, é peça grande, se eu continuasse colocando 2 carreirinhas aqui de separação, ia ficar uma peça, vai ficar, né, uma peça muito grande e uma peça molenga, né, ia ficar um tapete molenga, não ia ficar legal. Então, daí eu estou fazendo assim, colocando uma correntinha de separação entre os bloquinhos na parte reta e na parte oval eu continuo colocando 2, porque eu gosto que fique bem separado assim, olha, as hélices, né, para aparecer bem aí as hélices. Já aqui daí na passadeira, né, na primeira base que eu fiz, né, eu fiz as 2 primeiras carreiras pulando, colocando 2 correntinhas, aí depois que eu comecei a colocar uma. Daí a outra base do avulso, gente do céu, eu tô com avulso e par na cabeça, né, na outra base do tapete, né, do tapete menor, eu também fiz da mesma forma. Fiz as 2 primeiras carreiras pulando 2 correntinhas e as outras 2 pulando uma, para não dar diferença daí, né? Ah, mas é 2 carreiras só que você fez, né? Não vai dar tanta diferença aí no resultado final da peça. 2 carreiras pode fazer toda a diferença, sim. Então, daí eu fiz exatamente igual o tapetinho, os 2 tapetinhos menores, e já a passadeira eu comecei desde a primeira carreira pulando um só de base, colocando uma correntinha só, né, de espaço na lateral, e na parte oval coloquei daí 2. Vou dar sequência nela, se Deus quiser logo eu consigo terminar e venho mostrando ela finalizada aí pra vocês, né. Mas agora o foco maior é a finalização aí, né, desses tapetes avulsos que estão sendo produzidos com essas belezuras aqui, que são, né, as sobrinhas. Gente, agora eu vou arrumar aqui a mesa para mim conseguir mostrar os 5 tapetes avulso que eu finalizei. Olha a lindeza que ficou aqui, gente, esse avulso. Eles estão ficando super econômicos, eu estou, assim, ficando de boca aberta com o peso que está ficando os meus tapetes avulsos. Estão ficando aí entre 220 a 230 gramas no máximo, medindo, gente, 64 por 49. Esse daqui, ele ficou com 64 por 49 de largura. Se medir de picô
a picô dá 50 na largura e pesando, gente, apenas 220 gramas. Como que, né, uma peça que tá ficando grande, porque para mim tá grande, 64 por 50 praticamente, é uma peça grande, e pesando apenas 220 gramas, não sei dizer para vocês, não sei dizer para vocês o que tá acontecendo, né, com o meu ponto, que ele tá ficando tão econômico assim. Pesei em duas balanças para confirmar, né, se tinha ficado mesmo com 220 gramas, e realmente tá pesando 220 gramas. Então, esses daqui, os 5 avulso, as bases já estavam prontas, eu só dei sequência aqui, colocando, né, o restante das carreiras. Nesse daqui, eu fiz o bico do tapete Sandra, que logo, logo vai ter aula lá no canal da Gi. Bico bem prático de fazer, dá um aumento bom na peça também. E olha a lindeza que fica nessa combinação de laranja com o salmão. Segundo tapete, gente, olha só, não vai dar pra mim mostrar assim bem certinho, arrumar ele certinho na mesa, né, com mais espaço. Porque, olha, a mesa tá cheia, né? Não tirei todas as coisas daqui. Mas quando essa produção, né, desses 30 avulsos tiver tudo prontinho, eu vou gravar um vídeo bem legal, né? Pra poder trazer aqui no canal pra vocês. E olha só que lindo que ficou esse nessa combinação. Rosa bebê, o rosé, e finalizei ele no bordô. Ficou bem grande também, com o mesmo bico, tapetinho oval, né? Com o bico aí do tapete Sandra e com a base tendência. Olha que lindo que ficou. Esse daqui, gente, só de olhar, né, vocês vão ver que ele tá menorzinho aí do que os outros dois que eu já mostrei aí pra vocês. Por que que esse daqui está menor? Ele tá menor, só que ele não deixa de entrar ali, né, no tamanho padrão dos kits revenda. Ele tá com 62 no comprimento. Só que o que que acontece? Eu fiz aqui um total de 7 carreiras antes da carreirinha de ponto alto fechada, que é o que eu venho, né, produzindo desde o kit aí, né, passado, que é quando a Gi começou a trabalhar, né, fazendo as bases para mim. Eu venho colocando 7 carreiras nos tapetinho oval e 8 carreiras antes da fechada nos tapete em espiral. E ele dá, né, a medida. Só que o que que acontece, gente? Tem barbante que ele tá mais fino e a gente sofre mais para poder deixar na medida que a gente precisa, né, na medida padrão aí dos nossos tapetes. Então, o que que acontece? Esse daqui, daí eu fiz com a mesma quantidade que eu trabalhei no kit passado, 7 carreiras, né, antes da carreira de ponto alto fechada, só que eu sofri para chegar nessa medida de 62. Por quê? Porque o barbante que eu usei para fazer aqui a parte do bico, ele tava muito fino. Daí eu desmanchei e coloquei esse daqui, olha só. Não quis, né, acrescentar uma carreira a mais aqui, na base, e já vim aqui e coloquei o bico nesse tapete. Ele entrou aí, né, no tamanho padrão, só que daí nos outros eu já, né, decidi que eu vou estar fazendo eles todos com 8 carreiras antes da carreira de ponto alto fechada. Nem que eles passem aí da medida padrão, nem que eles fiquem, né, tapete grande, eu vou, né, estar fazendo aí com 8 antes da carreirinha de ponto alto fechada, né, e o bico vai ficar peça grande. Vai passar, né, do tamanho padrão, que é dos avulsos de 60 a 63 no comprimento e a partir de 46 aí na largura. Só que eles estão ficando peça grande, só que continuam ficando, né, econômico. 64 por 49, pesando, né, gente, 220 gramas, tá super econômico aí os meus tapetes. Então, mesmo que eles fiquem grandes, eles vão continuar, né, ficando aí econômico. Eu não vou ter, né, prejuízo em estar mandando peça maior aí, né, do que o tamanho nosso padrão dos avulsos para as nossas clientes. Assim, eu não vou sofrer para chegar no tamanho, vou poder, né, tá fazendo aí a mesma quantidade de carreiras, mesmo trabalhando com um fio mais grosso, mesmo trabalhando com um fio mais fino, porque eu sei que ele vai dar a medida aí na quantidade de carreiras que eu vou, né, estar trabalhando. Então, daí é nessa combinação aqui, que é uma combinação que eu copiei da Nanda, que ela fez, não é exatamente aí as mesmas cores, mas eu tentei ali, né, seguir o mesmo padrão dela. Daí eu coloquei aqui 2 carreiras nesse marrom claro, que parece mais um cinza, mas é um marrom claro. Uma no laranja, marrom claro, que pra mim é um cinza. E aqui, né, eu finalizei no telha. Olha só que lindo que ficou essa combinação aqui também. E aqui eu tenho no modelinho em espiral. Modelinho em espiral, também trabalho 8 carreiras e depois eu venho com a carreira de ponto alto fechada e o bico. Também ficam peças grandes e olha que lindo, gente, que ficou. E nos espiral eu coloco o bico, né, do tapete Juliana.
Já, né, coloquei na minha cabeça aqui nos tapetinhos em espiral, vou colocar o bico do Juliana. E nos tapetes oval, eu vou estar colocando, intercalando com o bico, né, do Juliana e com o bico do tapete Sandra, que ele é bem prático aí de fazer. E olha esse aqui nessa combinação de verde jade e o verde água com a base nessa mescla desse laranja. Gente, olha que lindo que ficou, destacou bastante aí, né, o meio do tapete. Eu super amei aí essa combinação. Eu sempre faço, né, na verdade, essa combinação aqui de verde água com verde jade, mas a base aqui eu sempre faço no amarelo. E essa, né, é aqui nessa mescla de laranja. Agora eu vou pegar o último tapete, que também é em espiral. Combinação de tons de azul, combinação que não falta nas minhas produções, uma delas, né, é essa daqui. E aqui eu trabalhei um degradê de azul. Coloquei 2 no azul bebê, 3 no azul claro e finalizei aqui no azul royal. São, gente, de produção, né, que eu estou fazendo de 30 tapetes avulsos, que eu preciso, né, fazer. São 30 tapetes avulsos, então, assim, vai ter muitas combinações aí de cores que, né, pode ser que eu vou estar utilizando aí a mesma cor, igual aqui, olha, no azul. Nessa produção, eu posso estar fazendo aí mais algum tapete que vai ser em combinação de azul aí também. Só que eu não vou, né, estar colocando a mesma ordem de cores. Pode ser que eu coloque aqui algum outro tom de azul, azul marinho, azul turquesa. Ou então coloque alguma outra cor aqui junto com azul. Então, algumas cores, né, vão se repetir sim aí nessas produções, mas não vai ser aí a mesma combinação de cor. Então, vai sair 30 tapetes lindo aí pra vocês. 30 combinações de cores lindas. Fora, né, os pares de tapete aí que eu preciso estar fazendo. Esse mês aí de maio tem bastante envio para fazer e é envio de tapetinhos avulsos. Então, vou fazer, né, muitos avulsos, muitas combinações lindas para estar inspirando aí vocês, inspirando vocês a trabalhar com peças econômicas também, a fazer promoção, vender peça mais em conta. Agora, né, tá chegando aí o mês das mães. Ótimo mês para poder vender, para fazer produção, para colocar aquela peça, escolher, né, um modelo aí econômico, um modelo prático, para vocês utilizarem ele como chamariz de vocês, para poder estar chamando aí clientela, né, pro ateliê de vocês. Então, gente, bora vender tapete mais barato, que dá lucro, sim. Eu sou, né, a prova disso, não só eu, como as meninas aí da revenda, né, que vendemos aí tapetes a R$15 e a gente tem o nosso lucro aí sim, através aí, né, desses tapetes. Mas não é porque a gente vende por 15 que vocês também têm que vender o de vocês aí por 15. Vocês coloquem, né, o valor aí de vocês, o valor que dê para vocês estar ganhando, né, tendo lucro. A gente sabe que em cada região, cada cidade é um preço que a gente paga, né, que paga aí no barbante, então cada um tem que colocar o seu preço aí na sua peça. Mas bora aproveitar aí o mês das mães, mês de maio, para fazer promoção, para vender, né, muita peça, fazer tapetes econômicos, tapetes mais elaborados, fazer, né, tapete de coração, ou então encomendar aqui, né, dos nossos kits revenda. Só que a gente não vai ter, né, aí disponibilidade para poder estar fazendo o envio para o mês de maio aí para vocês, porque a gente já está com a agenda de maio fechada. Para junho a gente já tem encomenda também já reservada, né, para junho, para julho, mas ainda consigo estar encaixando aí com as outras artesãs, né, que trabalham comigo. Mas então é isso, gente, essa foi aí a minha produção desses 2 dias, vídeo, né, pelo jeito vai ficar bem longo. Hoje eu tirei o dia para conversar, né, para falar, e eu precisava conversar com vocês sobre isso. Eu já estava agoniada para vir gravar logo o vídeo, para contar um pouquinho aí, né, para vocês de como eu iniciei aí, né, no crochê, do que vem, né, acontecendo aqui com a Yasmin. E se Deus quiser, né, tudo vai se resolver, ela vai ficar bem e vai se tornar uma crocheteira de mão cheia aí também, né, que vai fazer trabalhos lindos aí para poder estar vendendo, né, tirando a sua renda aí com o crochê, ou então, né, com alguma outra coisa aí que ela queira estar fazendo, e nós, né, vamos estar super apoiando ela. Mas então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu buscar, né, a minha pequena na escola, que já tá no horário. Fiquem todos com Deus e sexta-feira eu volto aqui novamente com mais um vídeo aqui no canal.